Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, que às vezes as pessoas não têm paciência para tentar entender, é o que o compilador dá de informação para a gente quando tem um erro. Tá? Então eu vou mandar executar isso daqui. Vai dar erro. Deu erro. Certo? Então aconteceu esse erro aqui. Nesse programa, que é um programa bem pequeno, é fácil da gente, sim, é mais fácil da gente identificar onde estava o erro. Mas, às vezes, o programa é enorme, tem centenas de linhas e fica difícil a gente achar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar aqui, ó, nesse lado direito, é o compilador falando pra gente, primeiro, que deu erro, e segundo, onde é o erro e o que ele acha que pode ser a causa do erro. O compilador nem sempre está certo, porque um compilador é um computador, é um programa de computador. E, como eu já falei para vocês, o computador ele não é tão inteligente quanto o ser humano. Então ele pode achar que é uma coisa e ele estar errado. Está errado. Então a gente tem que entender. A gente pega a dica dele, vai lá e fala, tá. Talvez seja, talvez não seja, e olha por ali para identificar o que é de verdade. Porque, querendo ou não, o programa é nosso. A gente que escreveu, a gente que sabe dele. Então aqui, basicamente, sim, primordial, o que é útil? Primeiro, ele fala em que arquivo está o erro. Ele falou no arquivo main.c. É o único arquivo que a gente está utilizando aqui no momento. Mas tudo bem, a gente poderia estar usando mais do que um. Mas ele falou, está no main.c. Aí ele coloca uns numerozinhos aqui na frente. 4,2.26. O que significa esse 4,2.26? Alguém tem um palpite? Não? Não? Tá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá. Isso daqui é a linha e coluna de onde está o erro. Então é na linha 4, coluna 26. E ele está falando, é um erro. Então eu vejo aqui, ó. Linha 1 está um include, linha 2 está espaço em branco, linha 3 está um int, linha 4 está o primeiro printf. Então ele falou que está nessa linha. Nessa linha e na coluna 26. Então, se eu contar os caracteres aqui, o 26 vai ser aqui no finalzinho. Dependendo do editor que você estiver utilizando, o editor ele mostra qual é a linha e qual é a coluna onde está o cursor. Né? Aí ele está falando no 26. E ele tenta explicar aqui na frente desse erro o que ele acha que é a razão do erro. Aí ele está falando expected, né? Vai estar em inglês. Por quê? Porque quem criou os compiladores eram pessoas que falavam inglês e eles criaram em inglês. Eles eles não precisam traduzir isso para todos os idiomas do mundo para que isso funcione. Mas vai funcionar. Então a gente vai ter que entender um pouquinho, usa o Google Translator, dá um jeito para entender o que ele está falando. Então, expected, ponto e vírgula, after expression. O que ele está falando? Ele esperava um ponto e vírgula depois da expressão. Que expressão? Ele escreveu aqui embaixo, ó, printf, hello Paulo, contra barra n, né, fecha parênteses, e não tinha ponto e vírgula. Ele está apontando aqui uma setinha em verde, falando, ó, o ponto e vírgula eu achava que devia estar aqui. Ele está falando, ó, eu acho que o erro tá aí, dá uma olhada lá. Aí eu, beleza, se eu chegar aqui e botar o ponto e vírgula e mandar executar, vamos ver. Ai, ele tá conectando ali. Conecta, bicho. O computador tá alertando porque eu tô gravando, transmitindo. Ah lá, pronto, agora foi. Então era aquilo mesmo, certo? Então vamos tentar fazer um outro erro aqui. Se na hora de eu escrever, eu escrevi print ao invés de printf, o que ele vai falar? Ah lá, ele deu um outro erro. Na linha 4, posição 3. Posição 3 é esse início aqui, ó. Aí ele tá falando, ele deu um warning, né, que não é exatamente o erro, mas aí ele tá falando aqui, ó, implicit declaration of function print.
É isso que ele está reclamando. O que significa isso? Quando ele fala assim, implicit declaration, aí que para quem entende o inglês fica mais fácil. É declaração implícita. Eu estou declarando uma função implicitamente chamada print. Então, por quê? Ele achou que quando eu escrevi print, eu estou declarando uma função nova, porque ele não conhece print. Então, ele está falando que está achando que eu estou criando uma função nova, mas não foi isso, eu só esqueci de escrever o F. Então, eu tenho que entender aqui que ele achou esse cara e que esse cara é estranho, que ele não entendeu o que é esse print. E eu identificar, eu não queria escrever print, era printf que eu queria. Aí sim, ele vai fazer o que eu quiser. Beleza?